Olá, começa agora mais um programa Rede de Olhares aqui na UX TV, canal de identidade também parceira do canal Futura. Discutiremos a redução ou não da maioridade penal no Brasil. No dia 31 de março de 2015, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, criou a comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição 171/93, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A proposta divide opiniões. A presidente da República, Dilma Rousseff, por exemplo, é contra a admissibilidade da PEC 171/93, alegando que a redução da maioridade penal não vai resolver o problema da delinquência juvenil. Segundo a presidente, o país já possui uma legislação avançada, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O deputado Laerte Bessa, do PR Distrito Federal, foi escolhido como relator na comissão especial. O regimento interno da Câmara estabelece que a comissão especial tem agora o prazo de 40 sessões para proferir parecer, o que pode durar cerca de 3 meses. Queria saber qual é o seu posicionamento e a sua previsão, caso a redução seja efetivada, quais serão as consequências para os jovens infratores no Brasil? Em primeiro lugar, eu acredito, Marcos, que a gente não precisa rebaixar a idade penal, mesmo porque criança e adolescente no Brasil são tratados pela legislação de uma forma especial. Criança e adolescente. Aí nós entendemos o adolescente dos 12 aos 18 anos, né, pelo Estatuto. Então, a minha posição é contrária ao rebaixamento, porque eu acredito que nós já temos uma legislação, como diz a presidente, né? Essa legislação precisa ser aplicada, ela já garante punição para quem é autor de ato infracional abaixo dos 18 anos de idade. Nós vamos acabar usando aquilo que dizia a própria CNBB, acabar colocando nas grades o futuro do Brasil. Acho que o futuro do Brasil tem que passar, nós acreditamos nisso, pela necessidade de uma educação de qualidade desde a primeira infância. Nós precisamos de escola de tempo integral, nós precisamos de política pública para a infância, né? Quando você mascara a realidade social, nós abrimos presídios. Quanto mais grade, mais mascaramento da realidade social. Eu acredito que uma sociedade é hipócrita quando ela quer colocar nas grades criança, quer colocar adolescente, quer colocar aquela população, né, que é o futuro nosso, é ali que tem que ser investido. O Estatuto da Criança e do Adolescente, como também a Constituição Federal, no artigo 227, colocam, Marcos, que a criança, o adolescente são a nossa prioridade absoluta. Quando você diz prioridade absoluta, significa aquilo que a gente tem de mais precioso na sociedade. Se nós temos de mais precioso, é aquilo que, por primeiro, exige destinação de recursos para a política pública. O país tem esquecido disso, eu acredito. Nas políticas públicas, a gente descuidou da infância e da adolescência, vem descuidando. E, claro, como a sociedade e como a nossa vida em sociedade é feita de ciclos que descem, que sobem, né, como as ondas do mar, a gente vive agora um momento de turbulência na sociedade e volta de novo a discussão da PEC. Volta emocionalmente essa discussão. Naquela falácia, eu acredito, é um grande engano. Nós não vamos resolver o problema da violência diminuindo a idade penal, ou a idade da inimputabilidade. Até porque, interessante um dado, eu colocaria já no início o dado e até justificando ali a minha posição. Existe um dado que é interessante, e esse dado é da Comissão Nacional de Justiça, diz que são atualmente 90 mil os adolescentes autores de ato infracional. Desses autores de ato infracional, 30 mil deles cumprem alguma medida de internação, ou seja, no sistema CASE aqui de Caxias do Sul. Se são 30 mil de 90, então existem adolescentes sendo punidos, né, com internação, ou seja, privados de liberdade. Dizer também que esses 90 mil que cometem algum ato infracional significam 0,5% da população de adolescentes no país. Ou seja, uma população de 21 milhões de brasileiros na faixa etária dos 12 aos 18 anos, 0,5% são autores de ato infracional. Então não são eles os responsáveis pelo aumento da violência no país. Não são eles. É 0,5%. Cristiano, gostaria de saber qual é a sua posição e se, numa eventual redução penal, você acha que o sistema prisional também passaria por uma reestruturação?
Sim, sim, sem dúvida nenhuma, Marcos. Bom, primeiro eu gostaria só de frisar aqui que, como tu falou, a minha posição é a minha posição pessoal, né, como profissional da área do direito, que tem uma certa experiência atuando, né, desde de 97, depois a partir de 2002, enfim, como profissional da área, não como uma posição de promotor de justiça e muito menos do Ministério Público, até porque a instituição que eu represento, o Ministério Público, ela não tem posição firmada sobre o assunto, né? Então, falo aqui como um operador da área, né? E também um amante do debate, né? Que eu acho que o debate pode sempre, a gente pode evoluir a partir da dialética, né? Exatamente. Né? Então, assim, a minha posição pessoal é favorável à redução da maioridade, né? Apesar de eu ser um promotor que atua na área da infância e juventude, o que é uma exceção dentre os promotores, que 99% dos promotores da infância são contra a redução. Mas talvez por eu ter tido um viés que eu vinha muito tempo da área criminal, talvez eu tenha esse enfoque de redução, enfim. Mas, assim, eu tenho uma posição que já se formou há algum tempo pela redução da maioridade penal. Até inicialmente, na época que eu comecei na área do direito, eu era contra a redução, mas com o tempo eu fui indo. Porque eu acho assim, o seguinte, né, o que eu tenho visto na minha experiência é que está incrustado na mentalidade do jovem. Na verdade, está incrustado na mentalidade de todo aquele delinquente e potencial delinquente. Está incrustado aquela coisa assim, ó, não dá nada. Né, aquela expressão, não dá nada. E se der, é bem pouco. Eu já ouvi isso da boca de maior de idade, de menor de idade. E isso está incrustado de tal modo e muito mais nos menores de idade. Na população com menos de 18 anos de idade, que ela serve como massa de manobra para bandidos. A gente vê isso rotineiramente, sobretudo no tráfico de drogas. Hoje em dia, os aviõezinhos, vapores, e tu entra na vila ali para fazer uma operação policial, e aqui está o Coronel Busque pode até falar melhor sobre isso, às vezes é extremamente dificultada uma operação pela presença de olheiros. E esses olheiros, quando não raro, né, Coronel, são menores de idade, às vezes até menores de 16 mesmo. Não. Até eu tenho conhecidos meus que até me perguntam, mas Cristiano, mas aí tu vai reduzir para 16 e aí tu vai daqui a pouco chegar regredindo ao infinito. Daqui a pouco tu vai ter que reduzir a maioridade. Tu reduz para 16, eles começam a usar o pessoal com menos de 16. Né? E aí, então, daqui a pouco reduz para 15, eles começam a usar com o pessoal com menor de 15, reduz para 14, com menos de 14. Que é um argumento que o pessoal que se posiciona contra a redução da maioridade tem, mas tem um detalhe aí, não se vai reduzir a tanto, porque tem a questão da potencialidade lesiva do próprio sujeito. Né? Um garoto de 12 anos de idade não tem condições físicas e talvez emocionais de praticar um delito com a mesma gravidade que um garoto e vou chamar assim, garoto de 19, de 20, que um rapaz de 21 ou que um guri de 16. Né? Hoje em dia nós temos aí, e eu vejo toda hora, tem rapazes de 16 anos que são maiores do que eu, né? E tem força bruta e às vezes cometem atos que são dos mais escabrosos que se encontram. Então, essa parcela da população, que é de uma faixa que vai dos 16 aos 18, que é a faixa que está, digamos assim, como objeto dessa PEC, essa emenda, tentativa de emenda constitucional, mais uma, né, como disse o padre, como disse o Pedro aqui antes que a gente conversava, né? Essa parcela da população, ela na verdade, está numa transição que, no meu entender, ela já possui perfeito discernimento para se responsabilizar pelos seus atos, se responsabilizar de uma forma igual a um adulto, respondendo criminalmente. A tudo que digam, por exemplo, o padre aqui disse que, colocou um argumento que eu tenho ouvido muito falar, que é uma ínfima quantidade de menores que comete delito, que responde a processos e que acaba presos, apreendidos. Mas ela é ínfima, assim como é o percentual de adultos também. Então, quando fala que é menos de 1% dos adolescentes, nós temos cerca de 21 milhões de adolescentes no Brasil, eu creio. Milhões. 21 milhões, né, padre? Aproximadamente. Cerca de 0,5%. Eu até tenho um dado aqui que eu tinha pego, que tem cerca de 500, que era cerca de 26%, 0,26% dos adolescentes que estão presos. É bem menos de 0,26. São 30 mil. Porque temos, nesse caso, também as medidas em meio aberto. Sim, sim. Se a gente pegar esse patamar e transpuser isso para a população de adultos,
a gente teria também 500 mil de adultos. Então, também é uma parcela muito pequena da população adulta que delinque. Então, na verdade, a proporção está sendo mantida. Agora aqui o padre falou em 90 mil e 30 mil que estão efetivamente internos, seria isso, padre? Privados de liberdade. Pois é. Aqui, por exemplo, aqui, ó, dados de Caxias do Sul, que é o que eu posso falar. Aqui o que eu tenho, veja só. Se não me engano, são 787. Nós temos 787, mais ou menos, aproximadamente, 787 dados do mês de março de processos tramitando. Vamos dizer assim, processo lato sensu, porque também tem procedimentos sem denúncia, mas da área infracional, que seria, digamos, a área penal de adolescentes. 787 corresponde a aproximadamente 1,5% da população de Caxias do Sul. Isso num cálculo livre feito por mim, tomando por base 500 mil habitantes. Caxias deve ter um pouco menos, uma população que flutua. 787 nós temos aqui, 1,5%. Desses 787, me parece que pelo último relatório, acho que é 73 que estão internos no CASE. Depende do período em que Atualmente. Hoje nós temos 80. 80 internos no CASE. Isso. Desses internos no CASE, eu vou falar do período de 73, eu não sei como é que está de 80, mas do último relatório que eu tenho a meu dispor. Desses 73, apenas 10 tinham até 15 anos. Todos os outros, 63, tinham mais de 16 anos de idade. Sendo que 9 tinha mais de 18, porque no caso, o adolescente, digamos, ele comete o delito e aí ele pode ficar até depois de adulto, até os 21 anos de idade como limite máximo. 3 anos a mais. Ou, até 21 no máximo, ou no máximo 3 anos de tempo total. Claro. Então veja bem, quem está lá no CASE, cerca de 10% apenas é menor. Vamos saber então do Pedro, como é que está a situação hoje do CASE em Caxias do Sul e se esse sistema de reeducação, né, está de fato acontecendo e como é que está sendo feito, Pedro? Bom, primeiramente me apresentar, eu sou profissional da área de educação física, sou funcionário da FASE, que é a nossa mantenedora, que é a Fundação de Atendimento Socioeducativo, e estou na direção da unidade há aproximadamente 1 ano e meio. Na realidade, em primeiro lugar, me colocar como contrário a essa redução da maioridade penal e buscar em cima dessa sua pergunta, Marcos, uma situação básica que a gente precisa deixar muito claro para a comunidade. Hoje nós temos uma situação onde o clamor da comunidade é de nosso saber a questão da maioria do Brasil ser a favor da redução da maioridade penal, porém muito a gente coloca nessa conta dessa maioria esmagadora a questão do desconhecimento em relação à medida socioeducativa. É importantíssimo deixar muito claro que a medida socioeducativa ela ocorre e ela também na situação de privação de liberdade nos casos mais graves. Em Caxias do Sul nós temos um município que foge um pouco em relação a essa nossa cultura de interior, vamos dizer assim, no que diz respeito à questão da violência. Nós temos um comportamento, eu diria, de metrópole do nosso jovem e do nosso adolescente, que nos leva a ter esses índices de idade mais elevados em relação ao que o Dr. Cristiano falou agora há pouco. Realmente a nossa maior parcela é acima dos 16 anos em relação a se formos fazer um comparativo. Esmagadora a maior parcela, né? Sim. Esmagadora. Porém, na realidade, isso não tira a característica de que esse jovem não está sendo chamado a uma reflexão, isso também não invalida a situação de que ele é, sim, totalmente privado de liberdade e somente liberado mediante uma avaliação do juiz da infância e da juventude com a participação do promotor e do defensor público em relatórios remetidos semestralmente por uma equipe técnica que está dentro da unidade, dando o respaldo e todas as orientações em relação a uma reavaliação da conduta desse jovem.
Então, no primeiro momento, quando a gente fala em responsabilização, a gente não pode deixar de levar em conta que essa responsabilização existe e existe de uma forma que jamais vai se conseguir estimular através do encarceramento puro e simples, como se pede a PEC. Nós podemos vir a discutir qual é a forma de atuar dentro da medida socioeducativa e quais as alternativas que teríamos enquanto rede para a recondução desse jovem para a sociedade. Porém, jamais vamos poder discutir que não haja uma responsabilização, porque é feita de maneira muito forte e sempre se busca a responsabilização no sentido de que ele possa fazer uma revisão dos conceitos de vida para que ele possa retomar essa vida sem voltar a cometer atos semelhantes aos que levaram ele ao caso. Outra situação que é importantíssima a ser discutida e ser retomada dentro dessa comparação entre pena e medida socioeducativa é se formos fazer uma situação pura e simples. Tivemos agora, recentemente, na sexta-feira, a Câmara Assembleia dos Vereadores trouxe uma comissão que trouxe para discutir junto com a sociedade toda uma audiência pública. Essa audiência pública teve a participação de frentes a favor e contrárias à redução da maioridade penal. E uma das coisas que se buscou e se comentou nesse momento, através até da pessoa da Defensora Pública do Estado, é a questão de um simples comparativo onde um jovem e um adulto cometeram em comunhão de esforços, é que se chama, doutor? Seria concurso de pessoas. Concurso de pessoas, um ato. Para o jovem, um ato infracional e para o maior, um crime. Se formos pura e simplesmente fazermos uma comparação em relação a uma pena, numa situação, vamos dizer assim, de um crime de um assalto à mão armada, do jovem e do adulto, esse jovem, numa situação de levado ao caso, ele vai ser julgado em, no máximo, 45 dias, que é o período máximo que o ECA estabelece para que a Vara da Infância e da Juventude possa investigar essa situação já trazida pelas forças policiais e dar um parecer em relação a esse caso. Você acha que isso se perderia, então, se fosse num presídio? Nessa situação, temos exemplos aí vários pelos quais, se não preso em flagrante, o adulto vai ter muito tempo até ser julgado suas situações e nem sempre preso, né? Ronaldo, eu queria saber qual é a posição do comando ali da 12ª BPM de Caxias do Sul em relação à redução ou não da maioridade penal. Boa noite, Marcos. Boa noite, doutor Cristiano, Pedro, Padre Joacir. Um privilégio estar aqui com essas pessoas tão iluminadas, digamos assim, nesse programa tão de tamanha influência que tem e penetração na nossa comunidade. Também ressaltar, como o doutor Cristiano ressaltou, que nossa posição ela é pessoal, né? Não é uma posição institucional, não é uma posição do comando da instituição. Portanto, eu trago a colaboração de refletir junto com os senhores aqui nesta mesa, no sentido de trazer a prática das nossas atuações e o que é que elas representam, o que a norma representa. Nós temos responsabilidade por balizar a norma, né? Estar fazendo com que a norma seja cumprida, independente da vontade da gente, né? Muitas vezes a gente tem uma vontade de fazer determinadas coisas, mas a norma impõe para nós, instituição, que sejam balizadas as nossas vontades. Pode falar nisso, por favor. Que sejam balizadas as nossas vontades conforme a norma estabelece e dentro dos limites da norma. Então é assim que funciona. Mas assim, em relação à PEC, nós temos que analisar primeiramente, eu acho que é oportuno possibilitar isso aos telespectadores para estarem pensando junto conosco, qual é o objetivo dessa PEC? É resolver o problema da violência e da criminalidade? Ou é só prender o menor? Qual é o objetivo da PEC? Se nós formos analisar, como o padre já se falou há pouco, sobre a violência que ela não vai reduzir, né, com essa medida, eu concordo plenamente com isso. E essa medida ela não vai resolver o problema de violência, até porque não é no encarceramento que se resolve o problema de violência.
Fosse por isso, outros países bem mais desenvolvidos não teriam uma população carcerária proporcionalmente maior que a nossa. Então, me parece que o objetivo da PEC não é resolver o problema de violência. Né? O problema de violência ela está enraizada em outras questões muito mais profundas que deveriam, sim, também estar sendo debatidos em nível governamental, em nível de poder executivo, que deveriam fazer seus investimentos na área social, na área educacional, na área de saúde, enfim. Né? Para que o jovem não se torne um infrator ou o jovem não se torne um criminoso. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos hoje num país que está com uma crise moral e ética extremamente elevada. Nós pegamos as instituições que deveriam dar o exemplo, não dão o exemplo. As crianças e os jovens estão vendo isso. A família hoje, se eu estou falando uma bobagem que me corrijam, a família hoje está dissociada. Já não se tem mais a presença permanente do pai e da mãe dentro de um lar educando uma criança. Então, nós temos jovens dissociados do núcleo familiar que deveriam dar o suporte moral e ético para essa criança e ela está sendo jogada na sua comunidade, sendo aliciado, como o doutor Cristiano disse, pelo mundo criminoso, que é o mundo mais fácil, que não precisa trabalhar, não precisa estudar, não precisa... Então, nós vivemos uma crise de estrutura. Né? Na prática, para a nossa instituição, eu particularmente me coloco a favor, neste primeiro momento, desta PEC, a fim de evitarmos o que hoje vem acontecendo. Normalmente, a formação das quadrilhas tem um menor envolvido. E sempre recai para o menor a ideia de que ele é o autor. Por quê? Porque se sabe que, muito embora em 45 dias ele seja julgado, ele no máximo vai ficar até os 18. E a partir dali zera a sua ficha criminal. Então ele poderá ter uma nova oportunidade. E a ideia de encarceramento... Desculpa me interromper, Coronel, mas ele não fica no máximo até o 18. Ele pode ficar até o 21. Certo. Mas o tempo de permanência, no caso, é bem pequeno. Perto disso aí, tem. Se ele tem 17 anos, 11 meses... índices maiores de internação no estado. É uma exceção, Caxias do Sul. Estou falando por Caxias do Sul. Não, mas aqui eu tenho 73%. mas nós estamos falando da PEC, que é nacional, né? Claro. É uma realidade nacional, não só local. Então, assim, hoje no sistema de persecução penal, para que as pessoas entendam, né, o indivíduo comete um crime. Bom, ele é preso em flagrante delito. Quando ele é preso, as pessoas têm a ideia de que a prisão vai encarcerá-lo com um adulto. Né? E essa ideia é equivocada, porque depende de uma série de fatores para mantê-lo encarcerado. Normalmente, esses presos que são conduzidos pela autoridade policial, eles são colocados em liberdade antes que os próprios policiais em função da burocracia que é a lavratura de um flagrante. O menor, o jovem infrator, esta realidade ela se agrava. Se nós tivéssemos a certeza de que o menor infrator, ou o jovem, que aos 16 anos, a partir dos 16 anos, pudesse ser a sua conduta criminalizada, e ele ficasse efetivamente preso, ótimo. Até porque os nossos jovens de 16 anos, os infratores, não todos os jovens, não todas as crianças, os que optam, ou por uma circunstância de falta de investimento, uma série de coisas, optam pelo delito, se a gente tivesse certeza que ele ficasse encarcerado, seria ótimo. Ao menos como uma medida inibidora, porque hoje... Da forma como está, essas medidas elas são estimuladoras para que o jovem, aquele que opta pelo mundo criminoso, esteja associado a essas quadrilhas para fazer parte de uma realidade criminosa e que vai dar a impunidade. Essa sensação que a comunidade tem de impunidade. Nós já tivemos casos de prender um indivíduo 64 vezes num ano, não jovem. O adulto. A mesma pessoa, 64 vezes num ano. Então, prende, solta. Qual é o problema? O problema é legal? O problema é social? Qual é o problema que nós temos que discutir? Enquanto polícia, instrumento de fazer cumprir a norma, né, nós vamos continuar prendendo. E para isso nós vamos continuar trabalhando. Inclusive, Marcos, eu tenho aqui uma relação, eu levei no capricho de extrair isso aqui como uma pesquisa feita em âmbito mundial, a respeito dos países e suas faixas etárias
idade penal. A Alemanha aos 18 anos. A Alemanha e a Espanha, inclusive, elas voltaram. Elas tinham reduzido para 16 anos e ultimamente voltaram aos 18 anos. A Alemanha e a Espanha. A Argentina, 18 anos. A Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, Canadá, a China, 18 anos. Cuba, 18 anos. Dinamarca, Egito, Equador, França, Grécia, Espanha, Estados Unidos, 19 anos. Já tem algum. Hungria, 18, Itália, 18, Japão, 18, México, 18, Peru, Portugal, Polônia, República Tcheca, Romênia, Reino Unido da Inglaterra, Rússia, Uruguai, Venezuela, China, Suíça, Suécia, 18 anos. A grande maioria dos países, na relação que eu tenho aí da pesquisa, ela coloca aos 18 anos. Então, quando o Brasil discute, né, era bom também considerar em âmbito mundial, porque o próprio Unicef faz uma recomendação de que os países, né, ao considerar a lei, a sua tramitação legal, na relação com a idade penal, não rebaixem, porque isto dificulta a promoção da infância e da adolescência dentro dos países. Desde o controle do trabalho infantil até essa questão da menoridade. Né? A redução de direitos também traria algumas situações de embargos, de sanções em relação a esses compromissos que o Brasil tem junto à comunidade mundial. E eu acho que também, Cristiano... Eu acho que não, os Estados Unidos não são signatários dessa convenção. Não só signatários. Os Estados Unidos e a Somália não são signatários. Os Estados Unidos da Convenção Internacional do Direito da Criança, sim. Mas eu queria lembrar que o sistema carcerário brasileiro, eu acho que eu concordo, Augusto, você foi muito feliz nessa exposição a respeito do sistema penitenciário. Hoje o Brasil é o 4º país do mundo em população carcerária. Nós temos os Estados Unidos em primeiro, a China e a Rússia. Nós somos o 4º país. São 500 mil, o senhor citou há pouco, Cristiano, esse dado aí, 500 mil, né, a população brasileira. Isso é assustador também, né? Nós temos uma população grande. Por outro lado, quando a gente fala em reduzir a idade penal para 16 anos, vamos imaginar que seja para os 16 anos, nós vamos colocar esses adolescentes dos 16 ou 18 no sistema carcerário e tirar do sistema CAS. Sim, porque ele é infrator no sistema CAS, ele passa a ser, não deixa de ser infrator, e passa para o sistema penitenciário. O que vai acontecer com esse adolescente? Ele vai requintar ainda mais suas formas de crime, com certeza, porque é um sistema falido. Hoje, aqueles que passam pelo sistema CAS, vamos pegar o sistema CAS, são só 30% que vão reincidir. Nós temos isso no país, o dado de 30%. No sistema penitenciário brasileiro é 70%. Então, nós não temos chance de recuperar, é muito pequena a chance de recuperar uma vida dentro do sistema carcerário com 16, com 17 anos, ou com 18 anos. Já tem sido demonstrado no país que as medidas socioeducativas previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 112, então, coloca aqui 6 medidas. A primeira é a da advertência. A segunda é da reparação do dano. A terceira é essa da prestação de serviço à comunidade. A quarta delas, semi-liberdade, liberdade assistida, por último, a internação. Então, nós temos 6 que aplicadas são eficazes, já provaram no Brasil que são eficazes. Eu, por um tempo, mas fiz parte do CONANDA, por 4 anos, o Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente em Brasília, que é ligado ao Ministério da Justiça. Eu representava a Pastoral do Menor da CNBB. Nós fazíamos visita a vários estados no Brasil onde se aplicavam as medidas socioeducativas com o regime de internação. Estados que aplicavam com seriedade e que essa medida tinha um cunho pedagógico eram os estados que mais recuperavam adolescentes. Então é possível a recuperação muito mais do que no sistema prisional adulto. E não deixa de ser uma prisão. Só que ela tem o cunho pedagógico. Na realidade, quando a gente fala dentro do CAS e a medida socioeducativa, novamente eu vou me dirigir à comunidade e colocar que se por um lado o cidadão leigo ouve falar que o jovem estava no seu dormitório e que promoveu uma baderna, seja lá qual for, porque normalmente as notícias que saem de lá de dentro são as ruins, né? Mas esse dormitório ele não deixa de ser uma cela. É muito importante estar colocando isso também para a comunidade nesse momento. Esse dormitório ele é com uma porta de ferro, com uma grade na janela e com um visor onde ele pede para sair quando precisa ir no banheiro. Privação de liberdade. Privação de liberdade. Então, como vocês bem puderam ali colocar, a produção colocou na imagem inicial falando do CAS, o telespectador pode ver que é uma unidade gradeada, onde esse jovem ele não vai sair num primeiro momento de lá de dentro.
ele está privado de liberdade. Então, se existe uma cultura do não dar nada, é por uma questão de falta de condição de aumentar a capacidade de trabalho dos socioeducadores, no sentido de poder atender uma população de maneira mais adequada e, principalmente, eu volto a insistir, no retorno desse jovem à comunidade, a gente precisa dar a ele as condições para que ele consiga, daqui a pouco, dar continuidade à sua vida de maneira adequada. Tá certo. Se não tivermos esses cuidados mínimos de direitos, não vamos ter como recuperar. Antes de eu escutar o Ronaldo e o Cristiano, eu chamo para acompanharmos agora a primeira parte da enquete que realizamos nas ruas de Caxias do Sul para escutar a opinião das pessoas. Vamos ver agora. Você é a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos? Sou a favor. Sou a favor porque eu acho que quem comete algum crime com 16 anos tem que cumprir, arcar com as consequências dos atos da pessoa. Diminuiria, né, o crime dos menores roubando bolsa, aí, por exemplo, na praça, a maioria dos assaltos que tu vê aí é o pessoal furtando bolsa das pessoas, só passa. Essa semana mesmo eu vi ali embaixo o rapaz só passou, a mulher estava com a bolsa, levou a bolsa e era de menor, daí vai preso? Não, então pode roubar à vontade, né? Eu acredito que sim, porque chega numa certa idade da vida, ali pelos 13 anos, a pessoa já sabe o que ela quer. Se ela é uma pessoa que vai errar na vida ou que vai fazer a coisa certa. Eu sou a favor da redução da maioridade penal. Eu também sou a favor. Eu acho que eles já têm responsabilidade. Por mais que tu queira dizer que deve haver educação, o nosso país infelizmente não tem educação. Nós não temos local para ter abrigado esse tipo de jovem. Então eu acho que tem que ser feita a redução, sim. Sou a favor, sim. Eu acho que eles têm idade suficiente para saber o que eles fazem e eles são maduros também já o suficiente, né? Eu acho que sim, porque a maioria até das pessoas, às vezes, que são de maiores, que querem cometer crime, eles até usam de menor porque não precisam pagar. Eu acho, então, uma coisa importante para se pensar, assim. Vários fazem as coisas e empurram para os de menor abraçar a bronca. Eu acredito que com o desenvolvimento e com o conhecimento que está disponível para todos hoje, a gente pode tranquilamente imputar todas as pessoas de 16 anos para cima a que se responsabilizem pelos seus próprios atos. Se você pode fazer qualquer coisa, também tem que ser responsável por aquilo que tu faz. Só queria chamar a atenção para o fato que entrevistamos muitas pessoas no centro de Caxias do Sul e a grande maioria é a favor da redução. Aparentemente ninguém foi. Ronaldo, eu gostaria que você comentasse as falas e também o seu posicionamento. Eu gostaria de comentar as falas fazendo uma analogia com a realidade que nós enfrentamos enquanto órgão de segurança pública. A sensação de segurança e a sensação de impunidade, que é que move as pessoas a raciocinar sobre determinado tema, elas são bem complicadas e de fazer de pontuar. Por quê? Muitas vezes o policial está na rua e as pessoas não conseguem enxergar o policial, porque elas não têm a necessidade de enxergar. A impunidade, ela existe no país porque é divulgado muitos fatos onde autores de crimes que muitas vezes são mais violentos do que o furto, do que, sabe? Eles não são penalizados. Então as pessoas têm uma sensação, né, de que há impunidade, que não há uma casa que ampare o menor infrator, que não há policiais nas ruas, na verdade tem, né? Então por isso que eu perguntei antes assim, qual é o objetivo desta PEC? Qual é o resultado que ela vai trazer? Ela não vai diminuir, certo, a violência, especialmente entre os jovens. Como o padre Joacir disse, ao encarcerar da forma como é encarcerado o adulto hoje, né, do modelo que nós temos de execução criminal hoje, nós vamos violentar cada vez mais o sistema. Então, vai piorar, porque a medida socioeducativa funciona hoje, Pedro? Pelo que o padre Joacir disse que sim, funciona porque só 30% reincidem. Pelo que eles falaram, é melhor até do que o sistema penal. Mas por que funciona, doutor Cristiano? Então, acho que a gente teria que aumentar, porque então, o sistema é melhor preparado, não é o ideal, mas ele é melhor preparado que o sistema adulto de reclusão. Sem dúvida. Mas então nós temos que aumentar a maioridade, aumentar para 25.
Não, eu acho que não. Não, Talvez não. Não, é bom aumentar para 25. Deixa eu só lhe falar uma coisa. Não, eu só queria... É que o meu... Pois é, mas então, se é melhor, se recupera. Só vamos ver o Ronaldo a conclusão. É que eu gostaria de concluir o raciocínio, porque ainda continuo a favor da diminuição da minoridade. Eu queria concluir dizendo assim, o sistema precisa ser melhorado, a educação precisa ser melhorada, a saúde precisa ser melhorada. Mas o que vai trazer retorno imediato a esse estado de impunidade que nós temos e que vivemos nesta faixa etária criminosa? Qual é o sistema que nós temos que usar? Talvez a PEC ela iniba, né, uma norma nova possa inibir o jovem. Mas isso só com o tempo nós vamos saber. Agora, que na prática nós temos dificuldade como operador de segurança pública, né, de encaminhar os devidos encarceramentos necessários, e nós sabemos quando são necessários, essa dificuldade ela é muito presente, como as pessoas estão dizendo. Claro que isso precisa uma análise mais sociológica, mais filosófica de toda a questão. Que quando o legislador propõe a medida, ele está pensando para uma finalidade e para um resultado. Nós aqui estamos imaginando qual seja essa finalidade e esse resultado. Portanto, nós concordamos muitas vezes e discordamos outras vezes. Em alguns momentos até sou contra. Mas, na verdade, hoje, como medida imediata, eu sou a favor. Cristiano, uma curiosidade, além das suas anotações, mas surgiu uma curiosidade. Em caso de uma redução da maioridade penal, juridicamente, não precisaríamos também reduzir, por exemplo, a idade para dirigir, a idade para trabalhar, a idade para ingerir bebida alcoólica? Não, isso daí, na verdade, até é uma das coisas que eu vejo como um argumento que eu não consigo ver nada que derrube esse argumento, que é a questão dos nossos limites etários, vamos dizer assim. Né? Nós temos, assim, por exemplo, para mim, o casamento, por exemplo, é 18 anos, mas desde os 16 já pode casar, desde que tenha consentimento dos pais. Sendo que esse consentimento pode até ser suprido, se os pais se negarem a dar esse consentimento, ele pode ser suprido pelo juiz de direito. Então, quer dizer, com maior de 16 pode casar. Mais do que isso, a pessoa de qualquer idade, um adolescente de 13, 14 anos, pode casar também, mediante autorização judicial. Isso também é possível, ainda que exceção, é possível no ordenamento. Nós temos também... Consumo de bebida alcoólica também, né? Consumo de bebida alcoólica é 18 anos, né? E é a questão porque ainda está dentro desse enfoque, né? Que vai o período da adolescência. É uma norma penal, não é aí, né? É outro critério. Mas isso também poderia acabar sendo objeto de revisão, né? Nós temos também a idade para trabalhar, que é 16 anos. Quer dizer que o jovem que tem 16 anos, ele pode trabalhar. Ele pode casar, ele pode... Dirigir não, porque ele não tem responsabilidade penal, por isso. É só porque ele não tem responsabilidade penal. É esse o argumento. E aí baixa? Baixa, e eu acho que o menor tem que dirigir. Nos Estados Unidos é 16 anos a idade para dirigir, inclusive. Mas assim, isso na verdade é apenas uma consequência. Nós estamos tratando a questão, né padre? O que eu vejo assim, para mim, a coisa que é mais marcante, se o jovem de 16 anos ele pode votar, ele pode responder por qualquer coisa. Porque aquele que vota, ele escolhe quem nos governa. E ao escolher quem ele nos governa, ele escolhe não só o presidente, mas escolhe também quem está propondo essa PEC. E todas as outras pessoas que vão lá na Câmara e no Senado vão votar essa PEC. Então, indiretamente, o jovem está escolhendo essa PEC. E eu garanto também que se ouvir que a produção tentou encontrar alguém aí que fosse contra a redução, ouvindo todo mundo na rua, talvez até sem perguntar a idade, se era maior ou menor de idade, né? E aí, não teve ninguém. Né? Então, o que eu vejo? Eu não consigo achar um argumento que não seja apenas aquela coisa de no mundo inteiro é 18 a média. E é realmente. Mas a questão é o que nós precisamos para o Brasil. E aí eu coloco que o que o coronel falou, para mim está corretíssimo. Nós vivemos uma situação de emergência no Brasil. O Brasil, nós temos uma crise de valores, o Brasil está claudicante, nossos índices de criminalidade, e aí pega ele em geral, em tudo, nós temos dados de guerra. Nós temos, acho que a região de Porto Alegre deve ter na base de 20 homicídios por 1.000 habitantes.
E isso aí é contado tudo no geral. 20 homicídios por 1.000 habitantes, quando Nova York chegou nesse patamar, entrou com aquela teoria das janelas quebradas, lá do Rudolph Giuliani, e reduziu. Hoje em dia não deve ser nem 3, 4. Nova York, que é uma metrópole, passa 11 dias... zero. Passa 11 dias no ano sem ter homicídio nenhum. É uma coisa que seria impensável, talvez, até para Caxias do Sul, com os dados atuais, que estão de 35 homicídios. Nós temos um dado de 554 homicídios 554 roubos por 100 mil habitantes. E o roubo é o delito que nos aflige mesmo. O roubo é o grande vilão no Brasil atualmente. Porto Alegre talvez seja a capital do roubo, porque o roubo é aquele delito que pode pegar qualquer um de nós a qualquer momento, indiscriminadamente, é apenas uma questão estatística. O homicídio, talvez alguém vai dizer assim, mas sempre tem um certo caráter de vitimologia da vítima que se coloca no lugar de vítima do homicídio. É uma briga que compra com o vizinho, alguma coisa que acontece. Agora, o roubo não, tá? O Pedro lá, andando de carro lá, o sujeito chega ali na sinaleira e rende ele. E esse sujeito, muitas vezes, pode ser um menor de idade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se o jovem tiver uma situação dessa e for capturado, for recolhido e encaminhado ao CASE, eu posso lhe dizer que, com certeza, se for uma situação de roubo à mão armada, ele vai ficar não inferior a 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, sem começar a ter as suas saídas. E, nesse período total, ele vai ser reinserido à escola, porque a grande maioria deles deixam de estudar, e aí entra a questão dos direitos básicos e da atenção a essas políticas públicas. A outra situação que eu diria, ele também pode ser encaminhado a um curso profissionalizante, que hoje nós temos uma parceria... Vamos só passar o microfone, por favor. Pedro, isso acontece se ele for preso. Mas... Só vai acontecer se ele for preso em flagrante e se for mantido preso. Tá, mas o jovem não precisa ser preso em flagrante. Não, mas isso é raro. Agora, o adulto, sim. Tu tem um caso recente aqui que talvez tenha assistido o pessoal da região de Bento Gonçalves, acho que foi no final de semana passado, teve um roubo gravíssimo que aconteceu lá na região, com envolvimento de um maior de idade e 4 menores de idade. Os 5 foram presos em flagrante, né, Coronel? Sim. Foram presos, foram levados. O promotor de justiça lá de Bento representou, vamos dizer, pela prisão de todos, pela prisão do maior e pela apreensão, pela internação provisória dos menores. O que aconteceu? Os menores, os 4 foram soltos e o maior de idade ficou preso. Perfeito, mas esses jovens possivelmente devem ter sido encaminhados a algum serviço que cuide de uma medida conforme... Nesse momento ainda não há esse encaminhamento. Isso aí vai acontecer posteriormente, né? Mas se conseguir achar... certamente vai acontecer e vai ser dada continuidade. Que passou para menor não deu nada, para maior deu alguma coisa, pelo menos por enquanto. Mas aí é que está, assim como esse seu exemplo, doutor, nós temos vários onde os maiores cometem junto com os jovens. Mas é exceção. Não. É exceção. Temos vários casos ver, assim. Nós temos uma lei, olha aqui, nós temos uma lei que é a lei que a comunidade colocou, onde o jovem é usado por conta do maior saber que o maior não tem esse... Nós temos assim, o delito assim que eu vejo da ponto criminal mais grave, o roubo. Nós temos como fomentador, como aquele que causa o roubo e aquele que também alimenta o roubo, o tráfico. Hoje em dia. O tráfico de drogas é algo que mais recruta jovens. E jovens de qualquer idade, preferencialmente quem é menor, que trabalha nisso. E o menor de idade traficante, esse dificilmente fica preso. E isso até o dado que eu tenho aqui, dos internos aqui, desse relatório aqui do CASE de novembro, dos 64 internos que tinham lá em novembro de 2014, apenas 2 eram por tráfico de entorpecentes, de 64. Sendo que 28 era de roubo, 23 de homicídio, 7 tentativas de homicídio, 2 de latrocínio tentado, 2 de tráfico de entorpecentes, 1 de estupro. Então assim, né, é algo que tem que ser feito, porque há também outros delitos. Só para concluir aqui, nós temos uma lei, que é, aliás, várias leis, mas nós temos uma lei específica, 9296, que é a lei que trata da interceptação telefônica, que é aquela lei que regula as medidas quando o juiz pode deferir para que alguém vá lá e fique escutando o que tu está falando no teu celular. Essa lei, ela só se aplica para crimes, e crimes apenados com reclusão, se aquele fato é investigado. Se tu tiver uma quadrilhazinha de adolescentes, tá, esses adolescentes não podem ter os seus celulares, que eles têm, interceptados.
assim como eles não podem ter reconhecido contra eles todos os mecanismos acautelatórios e de investigação que faculta, por exemplo, a lei do crime organizado, que também o objetivo dela é pegar quadrilhas que praticam crimes, e menor não pratica crime. Então eles ficam à margem disso tudo, dessas medidas, que são as mais drásticas que talvez a gente tenha. Joacir, eu gostaria até de saber que você pontuando, mas mesmo você defendendo a não redução, né? Sim. Você acha que atualmente, até o Pedro, o sistema do CASE, ele pode ser melhorado? E quais são os pontos fracos do CASE? Eu acredito que as medidas socioeducativas, e o CASE é a última das medidas socioeducativas, da internação, elas são uma grande resposta a esse anseio que a comunidade tem, que a sociedade tem, a gente viu isso aí na pesquisa feita nas ruas de Caxias. É a resposta, é uma das grandes respostas. E ele se torna cada vez mais eficiente enquanto ele conseguir ser uma medida privativa de liberdade, mas que seja medida socioeducativa. E o Pedro falou muito bem, ela tem que ser socioeducativa, o Estatuto diz isso. Se ela não for socioeducativa, o culpado é o Estado. Ele é o responsável pela execução dessa medida. Não é o adolescente que está lá dentro, que não foi privado de alguns benefícios que deveria acontecer durante o período de privação, que é o da educação, a profissionalização e assim por diante. Claro que o CASE tem muito a melhorar, sempre tem a melhorar. E o Pedro mesmo dizia, anterior aqui ao programa, né, como é que funciona mais ou menos o CASE e o que poderia acontecer a mais. Claro que ele poderia melhorar. Nós visitamos alguns estados no país que têm esses programas que são de excelência. Por exemplo, no Nordeste, existem alguns estados do Nordeste que têm de excelência. Eu pude visitar na Bahia um desses programas. Em Salvador, o índice de reincidência era menos que 10%. Eu acompanhei visitando internamente lá. Mas eu queria lembrar ainda da questão da faixa etária, viu, Cristiano? Você falava há pouco, né? E esse argumento é muito usado, né? Muito importante, esse que você levanta dos 18 anos. Você pode votar? Você pode votar, então sim, tem que ser penalizado. O que pode haver de mais importante numa democracia do que o voto? Concordo, é verdade. Mas veja bem, nós colocamos ali a idade do discernimento, né? A gente fala, o adolescente é capaz de discernir. Alguém diz, ele já compreende que ele fez um ato infracional. Muito bem, se nós formos por esse detalhe, o Jean Piaget já dizia que com 7 anos de idade uma criança consegue saber o que é certo e o que é errado. Então nós vamos colocar no presídio com 7 anos de idade. Não se trata de discutir isso, até porque para ser vereador precisa de 18 anos, para ser prefeito precisa de 21, para ser governador do estado precisa de 30 anos. Mas para escolher essas pessoas basta ter 16. Presidente da República precisa de 35, por quê? Anos. Porque nós achamos que ninguém tem discernimento abaixo de 35. Talvez é isso. Mas, Jesus Cristo, se viesse concorrer no país, nunca seria presidente da República. Mas para escolher... Morreu com 33. Sorte dele. Só peço uma licença para acompanharmos agora, então, a segunda parte da nossa enquete. Fomos às ruas para ver a opinião. Vamos acompanhar agora a segunda parte. O senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos? Eu sou a favor. Sou a favor, cara. Sou a favor. Eu sou contra. Eu acho que com 16 anos, apesar de tudo, uma pessoa não está psiquicamente desenvolvida ainda, então sou contra. Eu sou a favor. Acho que a partir dos 15 anos a pessoa já tem que ser responsável pelo que faz. Totalmente a favor. Muito a favor mesmo. Podia ser até 14, eu acho. Porque assim, ó, hoje, quem está fazendo mais crimes é os de menores, porque sabe que não dá cadeia. Aí eles fazem o que querem. Então, isso daí vai botar ordem no país. Na minha opinião, teria que ser para 12 anos, sabe, Chico? Você é a favor da redução da maioridade penal para 16 anos? Não. Porque, na verdade, a nossa política deveria ser outra, né? A política no Brasil deveria ser a de ajudar esses jovens, educar, dar oportunidades para que não fosse necessário nenhum deles ir parar numa situação dessa. Né? Então, acho que reduzindo a maioridade, colocando com criminosos mais graves, não é uma solução para o nosso país. Estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria das suas considerações finais, começando com o Ronaldo. Bom, para mim foi um privilégio estar aqui na presença de tão ilustres debatedores, né, tentando fazer com que as nossas práticas profissionais, as nossas vivências, pudessem contribuir para as pessoas também melhorarem, aprimorarem a sua forma de pensar em relação ao tema. Eu queria dizer que ainda continuo, depois do debate, a favor da redução da maioridade penal e talvez, né, depois de todo esse debate, sugerir, quem sabe, né,
né, na normatização da lei, não sei como ela está sendo trabalhada nesse sentido, né, talvez alguns tipos, Padre Joacir, alguns tipos penais pudessem ser contemplados talvez nestas medidas e não todos os tipos penais, assim como já existe uma legislação específica nos casos dos crimes e das contravenções como eram no passado. Obrigado, Ronaldo. Pedro? Bom, eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar a todos, agradecer a oportunidade de estar vindo até a UX-TV para poder debater esse assunto que é tão pertinente e que está sendo necessário cada vez mais ser aprofundado, até pela questão do desconhecimento. Aproveito também para convidar a comunidade de maneira geral a buscar informações sobre a medida socioeducativa, buscar através do site também da FASE, que é possível entrar através dos buscadores no site, é um site aberto, que coloca todas as ações e todas as situações em que a gente tem lutado para que se possa efetivamente tirar esse jovem da criminalidade. Obrigado, Pedro. Cristiano? Bom, eu agradecer a oportunidade mais uma vez aqui, Marcos, também aos colegas de debate, e dizer que depois de debater, vocês me convenceram. Eu acho que não pode reduzir a maioridade. Não, estou brincando. O que eu quero dizer, assim, na verdade, assim, para encerrar, é que é o seguinte: no Brasil, muito se fala, ali teve até uma entrevistada ali que falou a questão que não resolve porque tem que educar. Punição não resolve, o que resolve é a educação, questões sociais, política pública. Legal, é uma parte da verdade. Tu não pode ter uma medida de longo prazo para tratar um problema que é emergente. Né? Até que tem um exemplo assim que eu acho muito interessante. Tu pega um sujeito que se acidentou num carro, bateu num poste, está todo machucado dentro do carro, quase morrendo, tu não vai salvar ele ensinando ele a usar o cinto de segurança. Tu vai salvar ele se tu chamar uma ambulância e levar ele para o hospital. Né? Então, tu tem uma medida para cada coisa. Educação é algo que é fundamental sempre, mas é algo que vai dar resultado só a médio e a longo prazo, assim como políticas públicas de todo gênero. Agora, o que tu precisa para um menor de idade, um garoto ali que já tem 16, 17 anos de idade, que é do meu tamanho, que é um assaltante escolado, que já está fazendo até coligações com o PCC, como tem várias lá na Fundação Casa, lá em São Paulo, tem vários que já tem até as regras do PCC. O que tu vai fazer com esse rapaz? Não é? Então, assim, eu acho que esse debate ele é bem-vindo e tem que ser discutido. O Brasil está num estado de exceção atualmente. Obrigado, Cristiano. Joacir? Eu queria agradecer primeiro, parabenizar o Marcos da UX-TV pela iniciativa, muito legal isso, porque leva para a comunidade também essa oportunidade de refletir ainda mais, né, sobre esse assunto. Agradecer aqui a vocês que também participaram e a oportunidade de estar participando com vocês, isso é muito legal. E dizer, especialmente para a comunidade de Caxias do Sul e de toda a região, aqueles que nos assistem, é muito importante que a comunidade participe desse tipo de discussão, mas é muito importante que a família participe desse tipo de discussão, que faça isso em casa, que os pais façam em casa, né? Que a escola faça isso dentro da escola, que nós façamos os nossos projetos sociais esse tipo de discussão. E entender, né? O adolescente tem que entender que existe, em todos os lugares onde nós estivermos, sempre existe a necessidade de a gente ter limites e trabalhar com limites. A autoridade é o pai, a autoridade é o policial, a autoridade é o promotor, sempre existe autoridade e a gente tem respeito, tem que respeitar a autoridade. O respeito é sempre bom, o respeito a uma legislação é legal, né? O respeito ao outro é legal. Esse é o princípio básico. Joacir, muito obrigado. Cristiano, Pedro, Ronaldo, muito obrigado pela discussão. Obrigado a você que nos acompanhou de casa. Espero que você tenha gostado do programa. Espero que nós possamos ter despertado um pouco mais essa reflexão sobre esse assunto tão importante para a nossa democracia, para o Brasil. Rede de Olhares fica por aqui. Até a próxima. Bem, eu acho que a gente tinha que fazer mais um. Eu acho que dá para fazer o segundo tempo, né? Dependendo do que vai acontecer. Parabéns, cara. Parabéns. Não. Muita coisa vai acontecer, né? Acho que agora...